Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Nesse momento, feche seus olhos um instante. Quando nós entendemos o valor da contemplação, quando nós passamos a entender o valor do santo silêncio e do controle do nosso interior, nós conseguimos chegar aos jardins do nosso castelo escondido. Existe um castelo no seu íntimo, e esse castelo tem muitas moradas, são 7 moradas. E quando você entende o valor da contemplação, o valor do santo silêncio, o valor de uma concentração em Deus, você consegue adentrar nesse mistério, naquilo que está escondido, naquilo que está dentro. E nós sabemos que o que é mais belo dentro da espiritualidade é aquilo que está por dentro. Nesse momento você está aonde eu não posso estar. Você está no seu secreto. Quando você fecha seus olhos, você entra na primeira cela de todo monge, de toda freira, na cela de todo padre, na cela de todo leigo, de todo casado. Nós podemos nos enclausurar nas nossas almas. E é isso que eu quero que você faça agora. Enclausurado no íntimo da tua vida, aonde só você e Deus podem chegar. Eu quero que você prepare o seu coração para essa mensagem. Eu quero que você acalme a sua alma de verdade e realmente você se coloque como presença nessa pregação. Dai-nos a graça, Jesus, de ser uma revelação profunda. E que nessa hora tu possa escrever um novo livro no meu íntimo, no meu interior. Coloca a mão no teu coração. Repete comigo. É aqui, Jesus, que eu quero sentir o teu poderoso dedo escrever uma nova história. Assim seja. Amém. Queria pedir para os irmãos que trouxeram a palavra de Deus, abram vossas Bíblias em Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 10. Efésios 6, versículo de número 10. Glória a Deus. Antes da gente ler esse texto, olha aqui para mim. Será que o seu amor por Jesus é o suficiente ao ponto de você se concentrar até o final dessa pregação? Uma vez estava eu, Santo Expedito, Jesus Cristo e Nossa Senhora numa mesa conversando. E nesse dia eu estava em Irauçuba, eu tinha acabado de tomar um café, estava à mesa com as cadeiras vazias ao olhar humano, mas a minha alma enxergava Santo Expedito lá. E na hora que eu comecei a conversar com ele, ele é muito sábio, e teve uma hora que eu fiz uma pergunta para ele. E eu disse: ô Santo Expedito, o senhor foi santo, e eu queria lhe perguntar qual é o câncer da alma. Ele olhou para mim e disse, com a mão em cima da mesa, mais ou menos nesse gesto, ele tocava na mesa dizendo: filho, um dos cânceres da alma é a dispersão. Quando você vê alguém disperso, essa pessoa está com câncer na alma, está com câncer na espiritualidade, e essa pessoa precisa urgentemente dos remédios espirituais para poder ser liberta dessa maldição. A dispersão é uma maldição. A dispersão é um câncer para a espiritualidade. Se você é alguém disperso, começa a pedir a Deus a graça da concentração. Mas Daniel, qual que é a dispersão que você está dizendo? Porque existem algumas dispersões que até podemos considerar normais,
Mas qual é a dispersão que passa a ser um câncer para a alma? É quando o cara é disperso e ele não quer de forma alguma se esforçar para ser alguém que se concentra. Então Deus ele leva em consideração quando você tem dispersões, mas você se toca que está sendo disperso e você volta o seu olhar para aquilo que está sendo o centro. E hoje o que o centro é o Espírito Santo. E eu quero que você escute essa pregação como se fosse a última pregação antes do julgamento final, antes do juízo final. Imagine que você está a um passo da eternidade. Aí você leva a sério. A minha diretora espiritual disse para mim esses dias: filho, quando você perceber que a dispersão chegou, é porque está na hora de acontecer uma oração de expulsar o diabo. O diabo, ele é especialista em dispersar você. Você já percebeu que você tem um forte atrativo a olhar para todos os lugares, menos para o meu olho? Menos em direção a mim? Você já percebeu que você, no decorrer da pregação, você tem algumas inquietações que desviam o seu olhar do pregador? Passa cachorro, passa menino. Deixa as crianças correr. Glória a Deus que elas estão presentes. Como diz o pai Edson, que foi o meu primeiro diretor espiritual, uma criança já é um exorcismo. Então tenha certeza que uma criança ela incomoda mais o diabo do que muitos de nós. Então deixa as crianças. Se você vê uma criança gritar no meio da minha pregação, por favor, não mande a criança calar a boca. Deixa. Crianças é o tormento do diabo. E eu quero pedir a você a sua concentração, porque eu sei que só existe um jeito de Deus escrever no seu coração. Assim como um escritor, para que ele possa escrever um livro, ele precisa abrir. Deus ele quer escrever no seu coração, só que você tem que abrir o coração para ele escrever. Enquanto você não abrir, ele fica só na porta. Está na hora da concentração. Na sua casa você pula, você dança, você olha para os lados, você conversa o que você quiser. Mas agora, eu quero que as minhas cordas vocais se tornem caneta na mão de Deus na sua vida. Amém? Você está disposto a ouvir essa pregação, sim ou não? Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10 em seguintes. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revestir-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhada nos ares. Aonde é que estão espalhadas? Você percebeu por que você se dispersa? Você percebeu que o seu olhar, na hora da dispersão, ele procura os ares? Porque os demônios estão chamando você, querendo que você perca a revelação de Deus. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura e cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, abraçai o escudo da fé, com o que possais apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai enfim o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília,
de súplica por todos os cristãos. Orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Aplauda a palavra. Irmãos, eu quero falar aqui, o tema dessa pregação é a utilidade das armas espirituais. A utilidade das armas espirituais. Eu quero que nessa pregação você entenda que você tem à sua disposição armas espirituais. E que essas armas espirituais, elas têm uma profunda utilidade na nossa vida. De fato, quando você reza, você não fala só, você está falando com Deus. Hoje eu partilhava com um irmão aqui no aconselhamento que eu tenho uma graça de amar a vida de oração e eu confio cegamente na oração. Eu tenho uma confiança tão grande, que Jesus senta comigo numa mesa, que Nossa Senhora também senta numa mesa comigo para a gente conversar. Que eu não preciso estar vendo com o meu olhar humano, mas eu tenho certeza que Ele está lá. E eu ainda digo para a Virgem Maria: mãe, chama aí os teus amigos. E de repente ela chama um santo e ele senta na mesa e a gente começa a conversar, nós quatro. Eu tenho tanta certeza na vida de oração, irmão. Eu tenho uma fé cega no poder da oração, que eu não me canso de falar com Deus. E eu tento fazer de tudo para que eu possa identificar aquilo que pode ser útil na minha espiritualidade e para que eu possa realmente utilizar aquilo que Deus me proporciona. Eu já cheguei a rezar com coisas que ninguém olha e enxerga um instrumento de oração. Uma vez eu chamei os meninos para fazer uma experiência de subir um monte. A gente fomos para uma cidade, nós fomos para uma cidade próxima lá de onde moramos, e quando a gente subiu lá nas pedras, onde tem uma gruta de São Miguel Arcanjo, a gente começou a orar e eu disse para eles que iam fazer um momento de deserto. E na hora do momento de deserto, eu fui até umas pedras e eu fiquei orando com as pedras, clamando o poder de Deus com as pedras. E de repente eu olho para uma brecha que tinha entre uma pedra e outra e eu enxergo um lápis. Eu peguei aquele lápis e eu comecei a orar com aquele lápis. E eu comecei a falar com Deus e Deus me falava naquele momento que eu era como aquele lápis. Eu estava desgastado, pequeno, aos olhos de muita gente inútil. Mas mesmo assim, ainda era possível eu escrever. E o Senhor começava a falar para mim: Daniel, você precisa se utilizar de tudo para conquistar o tudo que é o meu coração. Você precisa ter uma experiência profunda, ao ponto de você identificar que todo lugar e toda oportunidade que você tiver na sua vida tem que adentrar na oração, tem que ser com oração, tem que ser com conversa comigo, tem que dialogar comigo. Vai sentar, diz: senta comigo, Jesus. Vai levantar, levanta comigo, Jesus. E eu sempre orei diante do sacrário, dizendo para o Senhor que eu quero ser um homem de oração. Eu quero ser um homem de diálogo com o Mestre. Eu quero ser alguém que está constantemente falando com Deus. Eu rezo com um copo, eu rezo com um ventilador, eu rezo com uma cadeira, eu rezo com tudo que eu tenho a oportunidade de identificar um instrumento de aproximação com Deus. E tudo aquilo que existe, para mim, é um motivo de glorificar a Deus e de utilizar como armas espirituais. E o Senhor hoje quer que você entenda isso. Quer que você comece a discernir o que de fato é se utilizar dessas armas espirituais. O Senhor está me dizendo que Ele vai dar a graça de muitos aqui entre nós ter um discernimento poderoso das revelações de Deus. Existem muitas revelações que estão no céu, querendo descer aos corações, mas tem coração fechado, disperso, distraído demais, preguiçoso. Pessoas que não querem pagar o preço. Pessoas que não querem ter uma real intimidade com Deus. Está na hora, irmão, de você começar a se utilizar das armas espirituais. E eu quero te dizer uma coisa:
só é possível pela oração. Irmão, quando eu entro no avião já é orando. Quando eu desço do avião é orando. Eu vou no banheiro orando. Eu saio do banheiro orando. E eu vou orando na minha cabeça, e as minhas orações, a maioria delas é uma conversa com Jesus. É uma conversa com Jesus. E olha, eu vou te contar uma coisa. Eu já presenciei coisa grande por causa da oração. Coisa forte por causa da oração. A oração de fato é eficaz. A oração de fato consegue movimentar o mundo espiritual. E os anjos passam a caminhar com você, a ir para a luta com você. Ei, os anjos começam a trabalhar com você. Através da intimidade com Deus pela oração. Daniel, quais são as armas mais poderosas espirituais para nós católicos? Os sacramentos. Os sacramentos são as armas mais poderosas. Mas também nós temos o rosário, nós temos a cruz, nós temos tantos instrumentos. O texto da misericórdia, por exemplo. E o Senhor Jesus, Ele vai lhe dar um discernimento qual é a arma espiritual que Ele quer te confiar para você poder utilizá-la e bombardear o inferno e desarmar Satanás na sua vida. Por exemplo, na minha, Ele me deu discernimento. A sua arma espiritual é o texto da misericórdia. Tem dias que eu não rezo o rosário, mas não existe dia que eu não reze o texto da misericórdia. Às vezes eu rezo o texto da misericórdia no rosário. Eu sou louco pelo texto da misericórdia. Eu descobri qual é a minha devoção. Qual é a devoção que Deus me confiou. Qual é o chamado que Deus me confiou. E eu tenho esse instrumento de oração que é o texto da misericórdia. Que é uma oração de Cristo e uma oração de Nossa Senhora também. Porque no texto da misericórdia se reza uma Ave Maria. Tem gente que acha que isso é pouco, mas São Bernardo de Claraval disse que uma Ave Maria bem rezada converte mais almas do que todas as pregações do mundo. E eu descobri. Eu disse, Senhor, se é o texto, olha, eu rezo tudo que é oração católica. Mas quando eu rezo o texto da misericórdia é algo diferente. Porque Deus quer que eu utilize dessa arma. Deus vai te revelar qual é a arma espiritual que Ele quer que você utilize dentro da realidade de combate espiritual que você vive. Na minha situação, na minha vida, foi o texto da misericórdia. E eu também gosto de rezar muito com o crucifixo. Os santos sempre se utilizavam disso. Eles procuravam as armas espirituais para eles combaterem o mundo, a carne e o diabo. Por exemplo, o escritor do Tratado da Verdadeira Devoção, quem foi? São Luís Maria Grignon de Montfort. Sempre que as pessoas viam São Luís, ele tinha 3 coisas nas mãos: a cruz, o rosário e a Sagrada Escritura. Sempre ele tinha em mãos a cruz, o rosário e a Sagrada Escritura. Armas espirituais. Eu quero dizer para você, nessa noite, eu quero proclamar na tua vida, eu quero profetizar na tua vida que Deus vai te dar a revelação de qual é a arma espiritual que tu vai mais utilizar para você vencer a batalha espiritual que você está travando. A situação que você está vivendo. E para você crescer na sua espiritualidade, Deus vai botar no teu coração. Agora, obedece o que Deus disser. Obedece, porque você vai ver coisa grande acontecer a partir do momento que você tiver uma devoção. Por exemplo, uma coisa que eu ensino para muita gente, tem gente que diz, Daniel, eu quero crescer na minha espiritualidade, eu quero ser um cara espiritual, eu quero ser um cara de Deus. Digo, olha, procura identificar qual é a devoção. Por exemplo, eu tenho uma devoção a Santa Faustina. Santa Faustina mora na minha casa. Eu acredito que ela mora na minha casa. Ela mora lá em casa. Se você não acreditar, o problema é seu. Eu acredito e pronto. E eu experimento disso e pronto. Você não experimenta o que eu experimento e nem eu experimento o que você experimenta. É uma experiência única para cada um. Agora, eu creio que ela mora na minha casa. E ela intercede por mim todo dia. E eu fui estudar sobre a vida dela. Eu fui me aprofundar na vida dela. E através da experiência que ela teve, ela gerou experiências que hoje eu estou tendo. Então você quer crescer na sua espiritualidade? Utiliza das armas espirituais que Deus vai te atrair. E o Senhor, Ele foi me dando esse entendimento. E gente, quanto mais eu ia orando, o Senhor dizia para mim, enxergue com a alma.
Enxergue com a alma. Daniel, existem duas formas de você enxergar. Da forma de fora, ou seja, dá para você enxergar de fora e dá para você enxergar de dentro. Quem enxerga com a alma vai além da matéria. Você atravessa. Um homem espiritual, quando ele chega num lugar, ele vai passando e vai atravessando tudo. Ele vai fazendo um raio-x da situação. Ele vai descobrindo o que tem por dentro. Ah, meu irmão, tem homem espiritual que basta olhar para sua cara, ele já sabe o que está acontecendo, o que você está passando. Por quê? Porque são pessoas que sabem utilizar das armas espirituais. Larga de ser frouxo e começa a bombardear o inferno. Deus está dizendo: você deixou de usar as armas espirituais. Deus está falando que quer levantar um exército de combatentes aqui em São Caetano, aonde você mora. Armas espirituais. Saiba usar as armas que você tem. O seu rosário, meu irmão, não é brincadeira. A cruz não é brincadeira. Está na hora de você utilizar. Teve uma vez que eu cheguei no aeroporto, já foi com a cruz na mão fazendo um sinal. Eu estava só. É fácil quando você está com alguém da sua comunidade, está com algum amigo seu, para você fazer esse tipo de loucura. Quando eu cheguei no aeroporto de Curitiba, lotado de gente, eu disse: é agora, Senhor. Deus me deu uma revelação. Começa a orar com a cruz aí, porque tem gente complicada aqui. Comecei a fazer o sinal da cruz, olhando para o povo e fazendo assim. O povo olhava de longe, achava estranho, e eu comecei a me utilizar da arma espiritual que eu estava em mãos. O fogo está descendo aqui, irmão. O fogo está descendo aqui. Quando eu comecei a fazer o sinal da cruz, o povo começou a olhar e achar estranho. Esse cara é louco. Esse cara é diferente. O povo olhava de longe, irmão, e eu: cruz sacra, sint mic lux, non dracum sint mic dux, orando a cruz sagrada seja minha luz em latim. Quando eu comecei a colocar fogo lá dentro, quando eu comecei a utilizar as armas espirituais, uma mulher lá do outro lado, irmão, estava mais longe de mim, começou a chorar, caiu em prantos. E ela começou a chorar alto, começou a gemer, chorando, gemendo mesmo. E eu continuei rezando, e eu direcionei a cruz assim, em direção a ela longe. Quando ela olhou para a cruz, aí que ela começou a tremer mesmo. E tremendo, uma pessoa chegou do meu lado e disse: por favor, vai até aquela mulher, porque está acontecendo alguma coisa. Quando eu cheguei na frente dela, ela virou o olho para trás e manifestou o diabo dentro do aeroporto e disse assim: eu odeio quem utiliza das armas espirituais, porque são esses que conseguem me expulsar. E eu dei um assopro na hora. E a mulher respirou fundo e perguntou o que estava acontecendo. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se você souber utilizar as armas espirituais que você tem, você vai ver coisa que ninguém nunca viu. Vai acontecer coisas que ninguém nunca viu. Vai acontecer situação que você vai dizer assim: meu irmão, é tão verdade que parece mentira. É tão verdade que parece mentira. Eu estava vindo no carro com o Frazão indo deixar, na verdade, ele no aeroporto. No meio do caminho, Deus me deu uma palavra de ciência. Olha, Deus está me falando o nome de uma mulher. E eu disse o nome e o sobrenome da mulher, o que ela estava passando. O Frazão olhou para mim e disse: eu conheço. Deus, quando fala, é de forma poderosa. Agora tem que saber utilizar as armas espirituais. Tem que saber, irmão, combater. Deus te trouxe a esse retiro para te ensinar como combater as armadilhas do inimigo, como você travar combate e não arredar o pé. Porque um combatente, irmão, ele é bombardeado, ele é guerreado pelos demônios, mas ele não para, porque ele sabe utilizar as armas espirituais. Eu já quero proclamar aqui que pessoas vão sair daqui metralhando Satanás. Vai ter gente aqui sendo usado pelo Espírito. Saiba utilizar a entrar no mistério. Fecha teus olhos.
Tem uma arma poderosa com você. Tem uma arma poderosa contigo. Tem armas poderosas com você. Está na hora de você entender a força da sua oração, a força da sua garra de oração. Está na hora de você entender que a sua oração consegue movimentar o mundo espiritual em seu favor. Está na hora de você entender que a sua espiritualidade é coisa séria. Você nasceu no meio de uma guerra e você está nesta guerra, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Abre teus olhos. A partir dessa noite você já vai chegar nos lugares estudando o território. E Deus vai te dar o discernimento aonde o diabo está escondido. A partir dessa noite, Deus vai te dar um discernimento sobrenatural. Irmão, tinha gente aqui que nunca viu nem vulto. Vai começar a ver até a alma do purgatório. Te prepara, tem coisa grande espiritual para você. Eu tenho medo, vai ter mais não. Vai ter gente aqui que quando colocar os pés, seja lá onde for, já vai sendo estudando o território. Como é que está o combate aqui? Quem é que está oprimido aqui? Quem é que está sendo escravo do diabo aqui? Quem é que está na depressão? Quem é que está precisando de uma palavra profética? Aí você começa a estudar o território, você começa a olhar para cada pessoa e Deus vai te dando a graça do discernimento para cada situação. Ei, vai ter muitas vezes que você vai chegar no íntimo da pessoa sem a pessoa te contar nada. Você já vai chegar com uma palavra profética sobre a vida das pessoas. Está na hora de você saber utilizar as armas espirituais. Irmão, pode ter certeza de uma coisa: se tem uma situação que sempre eu vivo na minha vida, é a vida de oração intensa. E eu sempre tenho por perto de mim a Sagrada Escritura. Eu tenho por perto de mim água benta, porque o diabo tem ódio disso. Então tudo que o demônio odeia, eu gosto de ter. Eu gosto de ser o pesadelo do diabo, embora que ele não durma. Eu quero dizer para você, irmão, que você que está aqui hoje, Deus está querendo fazer você enxergar com a sua alma. Você enxergou demais com a carne, você enxergou demais com o seu olhar humano. Está na hora de você enxergar com a alma. E a alma vai aonde o secreto está. A alma entra. Quando o seu olhar é espiritual, você chega aonde você nem imagina que um dia você ia chegar. Tem gente que chega para mim e diz: irmão, quando eu converso com você, que você olha dentro dos meus olhos, parece que você entra dentro de mim. Eu disse: irmã, não parece, de fato é. Porque nessa hora o Espírito Santo age. Nessa hora é o Espírito Santo de Deus que está indo lá. Nessa hora é o discernimento. Nessa hora é a força da oração. Enquanto eu estou calado, irmão, na minha cabeça eu estou orando em cima do que tu já está me contando. E aí a palavra vai entrando, a expressão espiritual entra e ela toca, mexe com a estrutura, a pessoa chora. Aí vem a cura, vem a libertação. Por quê? Porque tem a força do discernimento, tem a força da espiritualidade, tem a força da alma. O mais belo está por dentro. O mais belo é dentro. Se você for entender isso, se você tiver discernimento, você vai entender o que é que São Paulo dizia quando em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 ele diz: nós não andamos na visão, a gente anda na fé. A gente anda na fé e não na visão. A visão engana, a visão bota medo, a visão bota insegurança, mas a fé vai lá dentro. Vai ter pessoa que você vai chegar perto que vai estar doente, aí você já vai dentro, você já enxerga o testemunho, você já proclama cura, você já diz que vai ser liberto, ou seja, você começa a ter discernimento espiritual, você começa a ser usado por Deus. Utilize as armas espirituais, tudo aquilo que potencializa a sua espiritualidade tem que estar perto de você. É a cruz, é o rosário, é o texto, tem que estar perto, é a palavra de Deus. Tem gente na obra missionária que quando vai tomar banho leva a Bíblia para dentro do banheiro, irmão. Vai dormir, bota a Bíblia na cabeça e dorme, a Bíblia é o travesseiro. Tem gente na missão, irmão, que é direto com a palavra de Deus. Eu digo, anda com a palavra, não solta a palavra. Vai com a arma espiritual, porque se tu for despreparado, o diabo derruba. Está na hora de você saber utilizar a força que há em você.
Está na hora de você entrar em oração em toda e qualquer situação. Se o carro da frente está demorando no trânsito, irmão, tem gente que é tão espiritual que na hora já entra em oração e diz: isso não está normal, é combate. Espera aí que eu já vou rezar. Espera aí que eu já vou consagrar a Nossa Senhora essa situação. E Nossa Senhora passa à frente. Aquilo que estava planejado pelo diabo para acontecer, você cancela e nem sabe que cancelou. Você cancela e nem sabe que cancelou. Uma vez eu estava numa moto atrás, a gente ia no caminho, o pneu furou. Quando o pneu furou, a gente teve que parar, lógico. Quando a gente para, eu fui orar com aquilo. E eu disse: oh meu Deus, por que esse pneu furou? Eu tinha que chegar em tal lugar, tal hora, já não vou mais chegar. Por que esse pneu furou? E eu fui orar. E Deus nada me disse. Eu disse: Senhor, eu vou esperar a tua resposta. Eu vou esperar a tua resposta. Eu me utilizando das armas espirituais, eu rezando com a cruz, rezando com a palavra. E Deus, Ele disse para mim que ia me responder. Na mesma noite eu sonhei, mais na frente, no caminho, um caminhão batendo na moto. Eu me acordei glorificando a Jesus. O Senhor me deu discernimento, porque eu soube me utilizar das armas espirituais. Quando acontecer, seja lá o que for, começa a utilizar da espiritualidade. Teu filho saiu de casa revoltado, feito louco, começa a usar as armas espirituais para tu ver como ele volta antes de amanhecer. Talvez ele volte em meia hora. Se você dobra o seu joelho e começa a orar, utilizar das armas espirituais, você desarma Satanás. Você desarma o inimigo. Irmão, preze pela vida de oração. Tente encontrar a voz de Deus nos detalhes que te cercam. Tente encontrar a voz de Deus nos pequenos detalhes. Aí você vai ser fortalecido. Você vai se erguer como combatente. E não importa o que você esteja sentindo, Deus vai te dar a graça da perseverança. Só porque você é uma alma orante. E quem ora não depende dos seus próprios sentimentos para estar na graça. Segue pela razão. Deus te dá uma razão de você ser dele. Vai ter dia que você não vai ter o sentimento de rezar. Vai ter dia que você vai ter um sentimento de abalo. Vai ter dia que você vai perder a vontade de estar na missão. Mas se você for alguém que ora constantemente, Deus te dá a graça da perseverança, mesmo que você não se arrepie, mesmo que você não sinta nada, mesmo que você não chore mais. Ei, quem vive a vida de oração persevera. O filho desviado, a filha na prostituição, o marido no alcoolismo, e a pessoa de oração está lá. A pessoa de oração está lá. Orando, está clamando, está pedindo a Deus. Deus está dizendo para pessoas que estão nesse lugar: se utilize mais das armas espirituais e persevere, mesmo que você esteja na contramão dos seus sentimentos. Deus está falando. Espiritualidade é coisa séria. E vai ter hora que você vai ter que vencer os seus sentimentos. Vai ter hora que você vai ter que ir pela razão. Vai ter hora que você vai dizer: meu Deus, eu nasci para combater. Isso aqui é combate. Quando a gente vai estudar sobre o discernimento dos espíritos, quando o livro vai falar sobre a tristeza, diz que o primeiro sinal de combate espiritual é o sentimento de tristeza. Você ficou triste, irmão, é combate. Não existe outra explicação, é combate. Está com tristeza é porque tem demônio circulando querendo acabar contigo. Eu disse para vocês na pregação anterior que o diabo ele foca no sentimento. Ele vai querer destruir seus sentimentos. Ele vai querer fazer você pensar que você não presta para nada, que você é o único que não conseguiu se formar na sua casa, é você que dá errado no trabalho, é você que dá errado no estudo, é você que dá errado na missão. Você começa uma auto-rejeição porque o demônio está focando nos seus sentimentos. Alguém te abandonou, dá glória a Deus, é melhor agora do que depois de casar. Ah, meu irmão, mas foi depois que eu casei. Aí depois persevera, utiliza as armas espirituais. Quem quiser ser desviado, irmão, o problema é de quem foi. Agora você tem que estar no fogo, tem que estar na graça, tem que alimentar. Não pode se deixar levar pelo que sente. Comunidade Emanuel, você que está aqui, meu irmão, você não pode se deixar levar pelo que você sente. Você tem que se deixar levar pelo que você é. E sabe o que você é? Imagem e semelhança de Deus. Deus está dizendo:
utilizar das suas armas espirituais. E quando os seus demônios for os seus sentimentos, expulsa e diga: isso não é meu, eu não tomo posse disso, porque eu sou de Deus. Dobra o teu joelho na presença desse Deus todo poderoso. Aleluia. Eu queria ter duas gargantas para me fazer essa pregação hoje, irmão. Eu começo a usar a espiritualidade. Eu abraço a imagem de Nossa Senhora. Irmão, eu faço procissão dentro da minha casa, eu e os anjos com a imagem. Eu pego a imagem, levanto e saio andando no meio da casa. Aleluia. Teve uma menina que foi morar lá em casa agora, recentemente, está morando lá agora. Ela está vendo quanto louco eu sou. Eu já acordo, pode perguntar a ela: bom dia, sorria, tira essa tua cara de tristeza, que o Espírito Santo está querendo agir na tua vida. Bom dia, Neide, bom dia, Neide, bom dia, Patrícia, deixa o fogo descer, aleluia. Ela olhou para a Patrícia e disse: ele acorda todo dia assim, filho. Patrícia diz: não só acorda, irmã, vai dormir desse jeito. Aleluia. Tem dia que a Patrícia acorda de madrugada, eu me tremendo na cama. Eu tenho crise de ansiedade. O corpo treme, a mão treme, as pernas tremem, mas a alma está inabalável em Deus. Está orando, está clamando. Pode vir ansiedade, pode vir o que for, eu resolvo a parada. É na oração, é no fogo do Espírito. Deus está dizendo para você: utiliza as armas espirituais, aleluia. Autoridade, coragem, ousadia. Deus te deu autoridade para você vencer o combate que você está. Deus te deu autoridade. Utiliza a tua autoridade, utiliza a tua ousadia, utiliza as tuas armas espirituais. Sai do comodismo, sai da preguiça, sai desse mimimi de dizer que você não tem mais jeito, que sua vida não tem mais solução. Deus está falando para você: você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer, porque Ele está contigo. E quem segura na tua mão nessa noite é Jesus, dizendo: levanta, levanta, levanta. Deus não desiste de você, aleluia. Repete comigo: Deus não desiste de mim. Glória a Deus. Aponte para o seu irmão e diga: Deus não desiste de você. É por isso que você está aqui. Irmão, olha para cá. Ah, meu Deus, eu acho que um dia eu morro de parada cardíaca no meio de uma pregação. Meu coração está aqui dentro de mim, irmão. Você não tem noção não. Eu queria tirar ele para botar um pouquinho na tua mão para tu ver como é que é. Eu consigo pegar fogo por dentro. Eu consigo pegar fogo por dentro. Irmão, eu amo ser de Deus. Eu caio, eu fraquejo, mas eu não sou do chão. Aleluia. Tem dia que eu estou desanimado, eu choro. Tem dia que eu me sinto só. Tem dia que eu penso que vai dar tudo errado. Tem dia que eu penso que eu não vou vencer. Tem dia que eu penso que meus esforços estão sendo em vão. Tem dia que eu penso: meu Deus, parece que quanto mais eu rezo, mais piora. Mas algo vem dentro do meu coração e diz: Daniel, utiliza as armas espirituais, filho. Persevera, porque o céu é logo ali. Persevera, porque o tempo está passando. Persevera, porque o dia está chegando. O dia onde não haverão mais dias. Deus está falando para você: reza pela tua casa até a última gota da tua existência. Saiba que você vai ter a alegria de chegar lá no céu e dizer: ah, meu Deus. Talvez você vai chegar lá e vai dizer: irmão, a minha família não se converteu, mas eu não fui covarde. Eu rezei até o último dia da minha vida e eu não desisti, porque aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor. Irmão, eu não quero desistir, irmão. Às vezes o sentimento diz: Daniel, para. Daniel, tá bom, cara. Já está sendo demais, a tua coluna não aguenta mais, os teus joelhos, eu tenho problema, irmão, na coluna, nos joelhos, eu não posso ficar mais de meia hora em pé, que começa a doer demais. Mas eu digo para Jesus: meu Deus, meu amor por ti tem que superar.
O meu amor por ti tem que ir além. A palavra tem que ter mais autoridade do que minhas dores. Quando eu olho para minha família, um missionário viajando no Brasil, eu tenho um irmão que não é engajado, eu tenho uma irmã que não é engajada, mas da minha alma Deus está dizendo que ele não errou o endereço. Eu tinha que nascer naquela família, e Deus me disse: ah, meu filho, Noé trabalhou na construção da arca sozinho, ele ficou lá na labuta, na batalha, mas no dia do dilúvio ele puxou a família dele para dentro. Eu imagino você no dia do julgamento final, Deus falando o teu nome, dizendo: crê no Senhor teu Deus, e será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua família. Ah, meu irmão, você pode ter certeza que você está diante de um coração adorador, que nessa noite veio aqui para dizer para você que maior é Deus, maior é o poder dele. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Deixa Deus te usar nessa noite, deixa Deus te levantar nessa noite, deixa Deus olhar para você e dizer: não pense que o ponto final chegou, porque a minha providência está colocando uma vírgula. A tua história tem mais, a tua vida tem mais. Deus vai te dar mais, Deus vai te levar além. Você vai subir os montes, você vai ter mais autoridade, e milagres e prodígios ainda irão acontecer e já estão acontecendo. Recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo, receba o Espírito Santo de Deus. Abençoa. Meu Deus, pode acabar o resto hoje, Pai, pode fazer o que for, Pai, mas eu estou em tua presença. Fecha teus olhos, irmão, baixa a tua cabeça e fala que você está na presença. Fala que você está agora adorando em espírito e em verdade. Aqueles que acreditam nessas palavras proféticas, ah, meu irmão, eu quero ver esse lugar tremer com uma rajada de línguas estranhas. Fala no Espírito, onde tu está, fala com autoridade. Eu decreto falência nos terrenos de macumba. Eu decreto falência nas heresias. Eu decreto falência em todo o trabalho de maldição. Pessoas que estão nesse lugar estão sendo curadas e libertas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Espírito Santo. Eu não quero parar, irmão. Eu disse: ah, meu Deus, recentemente eu mandei um recado para os meus perseguidores, e eu pedi a eles um favor, que eles aumentassem a perseguição e que eles me perseguissem até eu ser preso. E eu pedi aos meus perseguidores: por favor, inventem algo que eu possa ir preso, porque eu sei, irmão, que se eu for para dentro de um presídio, o presídio deixa de ser presídio e passa a ser cenáculo. O Senhor está falando: não tenha medo de utilizar as armas espirituais. Eu sei que eu estou armado. Eu sei que eu estou armado. Eu sei que eu estou armado. E você tem que saber disso também. Você está armado. E não é com qualquer coisa, irmão. E não é com qualquer coisa.
Tem 38 que cabe 6 balas. Tem uns que é 5. Tem 38 bulldog que dá até mais. Tem .40 que dá não sei quantas balas lá no pente. Mas a arma que você tem não tem um limite de munição. A arma que você tem, quanto mais você atira, mais munição Deus dá. Quanto mais você usa, mais Deus fortalece. Você derruba demônio só no olhar. Você expulsa Satanás só de colocar os seus pés. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, aonde chega armado, e não é com qualquer arma, é arma de autoridade, de cura, de libertação. Enquanto os bandidos atiram para derrubar, a gente atira para ressuscitar, para curar, para libertar. Deus está dizendo: você está armado, use as armas espirituais. Você está armado. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está armado. Aleluia. Aonde eu chego armado. Uma vez um policial fez a besteira de me escorar, irmão. Eu já em Deus. Para, bota a mão na cabeça. Eu disse: só se for na tua para me orar pro Chico. Se você está louco, cuidado, desacata a autoridade. Você sabe com quem você está falando, irmão? Ele disse: é filho de quem? Eu disse: de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ele disse: você é crente? Eu disse: sou mais do que isso. Sou mais. Ele disse: o que é que você é? Eu disse: irmão, eu creio, eu sou profeta, eu sou pregador, e eu sou o escolhido para tocar na tua cabeça hoje e dizer que Deus tem algo novo a fazer. O outro policial olhou para ele e disse: deixa ele rezar em turma. Ele disse: o que é isso aí alto aí na tua cintura? Eu disse: é minha arma. Ele disse: pois bota a mão na cabeça, rapaz. Quando eu puxei, era um crucifixo desse tamanho, olha. Ele disse: está aqui minha arma. Ele pegou a cruz. Eu disse: tem mais policial dentro da viatura? Tem, manda descer. Eu dando ordem na polícia. Manda descer, quem está dizendo sou eu. Manda descer, tudinho. Desceu. Eu faz a roda. Comecei a orar, a clamar o fogo do Espírito. Deus me deu uma palavra de ciência para onde tinha lá. Eu disse: engraçado, tu é policial, mas a tua filha namora com um traficante. Ele olhou para mim: como é que você sabe? Você me conhece? Da onde? Nem que eu moro. Eu olhei para ele e disse: Deus tem algo a fazer na tua filha. O nome dela é fulano de tal. Ele começou a chorar. Os outros disseram: é macumba. Eu disse: é não, irmão, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Teve outra vez que escoraram o filho meu espiritual. A gente ia pegar uns pregadores e tudo, era tarde, os caras iam chegar tarde lá na cidade que a gente mora. E ele disse: ô pai Daniel, vou bem ali para me conectar o Wi-Fi. Eu falei: ele foi na moto, ele escorou a moto e ficou lá querendo pegar um Wi-Fi de um rapaz lá que ele conhecia. E na medida que ele ia mexendo no celular, escorou uma viatura. E os caras desceram com as armas: bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça. E ele botou a mão na cabeça. Quando eu vi de longe, eu disse: eu vou lá buscar. E eu já fui armado, irmão. Eu já fui com um olhar, olha, o sangue no olho. Cheguei, eu ia com aquele olhar assim, de sanguinário. Mas o sangue que eu tinha no olho era o sangue do Cordeiro, irmão. Não era o sangue que estão derramando no mundo, não. Era o sangue do Cordeiro. Chegou, eu vou pegar esses policiais agora na palavra. Na hora que ele disse, botou a mão assim no menino, e ele disse: tu é filho de quem? Ele disse: de Daniel Silveira, o profeta dessa cidade. O policial disse: tu é filho do missionário de sou filho dele. Quando eu fui chegando, quando o policial olhou para mim e disse: não mexe nele não. Opa, tudo bom e tal, como é que o senhor tá? O senhor, 27 anos de idade, o policial me chamando de senhor. Eu disse: é Deus agindo. Aí lá vem o sargento Erasmo, conhecido lá, pegou na minha mão e deu um beijo na minha mão. Você tem nosso respeito, porque você está entrando em favela e pregando o evangelho. Pode ficar em paz. Os outros beijaram minha mão e disseram: muito obrigado por você estar evangelizando. Porque talvez algum bandido que ia tirar a nossa vida hoje está lá na sua missão orando e clamando o Espírito. Eu disse: meu irmão, ainda bem que vocês entenderam. Ainda bem que vocês discerniram. Porque ai daquele que levanta a mão contra o ungido do Senhor. Ai daquele, irmão. O Senhor está dizendo para você: você tem autoridade. Você tem autoridade. Você está armado. E você tem que usar essas armas. O problema é que você ainda não consagrou talvez a sua casa a Nossa Senhora.
Está na hora de você fazer uma cruz em cada parede da tua casa, em cada porta, no chão, no teto. Ah, você vai botar um escada, seu marido vai perguntar: o que é que tu vai fazer aí, doida? Tu tá ficando doida. Eles vão rebolar água benta em cima da casa. Vou sair jogando água benta na casa todo dia. Vou fazer uma oração aqui para expulsar todo tipo de demônio que está aqui dentro. Você tem que deixar a sua espiritualidade às claras. Não é negócio de esconder, não. Vem pra cá, levanta as mãos, clama o fogo, chega em casa. Ei! Diga para a pessoa que está do seu lado: respeita a polícia. Aleluia. Você é autoridade. Você vai começar a orar na sala da tua casa agora, no Espírito, orando em línguas. Deixa eu te chamar de louca. Deixa eu te chamar de doida, de doido. Ficou louco, leva logo tua rede para a igreja. Só quer viver lá. Ei, deixa eu criticar. Vai ter um dia que vai ter gente da tua casa dizendo: ei, está na hora de você orar na minha cabeça. Eu querendo que você ore. Eu já contei aqui em Pernambuco de uma velhinha que converteu o filho dela tacando água benta nele, ele dormindo. Quando ele acordava todo molhado: que é isso, mãe? Pelo amor de Deus, eu estou acordando todo molhado. Será que eu estou me mijando? E eu não sei. E esse mijo não fede. E ela não me espera. Sei não. É coisa de Deus. Eu não sei explicar ao certo. Não posso mentir, então não sei explicar tudo o que está acontecendo. Eu só sei que é agir de Deus. Ele: mãe, o que é que a senhora está fazendo comigo? Parece que eu estou suando demais. Eu acordo, eu pego o meu cabelo, está molhado. Quando ele dormia, a velhinha de água benta em cima dele. Teve um dia que ele acordou, irmão, e ele tinha tido um sonho, Deus dizendo que a vida dele estava sendo transformada. Quando ele acordou chorando, ele procurou a mãe dele, isso ele já todo molhado como sempre. Quando ele procurou a mãe dele, disse: mãe, eu tive um sonho, Jesus rezando na minha cabeça, dizendo que minha vida ia mudar, e não sei o que, não sei o que. E a velha olhou para ele: agora eu vou te revelar qual foi o mistério. Ele disse: diga, sabe por que tu estava todo molhado? Toda noite tu acordava todo molhado. Era eu jogando água benta, dizendo: oh Jesus, cura meu filho, liberta ele, porque ele precisa de uma vida nova, ele precisa nascer de novo. Ele começou a chorar emocionado, abraçou a mãe dele e disse: oh mãe, eu sabia que a senhora não tinha juízo, hoje eu tenho mais ainda a certeza, mas pode ter certeza que a sua loucura mudou minha vida hoje. Tem que ter loucura. Tem que ter loucura. Uma vez eu estava andando com um homem de Deus. E quando você anda com um homem de Deus, pode ter certeza que você está correndo risco, viu? Porque tem coisa que a gente faz, irmão, que só doido faz. E eu andando com um amigo meu de Deus. Às vezes a gente corre até risco de vida. Os homens é doido demais, né? E a gente andando aqui na avenida, lá em Fortaleza, numa avenida chamada Avenida João Pessoa, movimentadíssima. E ônibus vai, o carro vai passando. E de repente a gente caminhando na calçada, ele começou a tremer um pouquinho. Irmão, Deus está falando. Aleluia, Deus está falando, está chegando perto. E ele olhava para trás: eu chegando perto do quê, mancho? Pelo amor de Deus. Eu já estava com medo, eu pensando que ia ser um ladrão, sei lá, alguma coisa. Eu botei logo o celular aqui. Ele está chegando perto do quê, pelo amor de Deus. E lá em Fortaleza as coisas é bem calminha. Lá é muito safado, irmão. Aí eu lá caminhando, e o cara tá chegando. É revelação, é coisa de Deus, é coisa forte, Daniel. É coisa forte. De repente o cara foi pro meio da avenida. No meio da avenida, ele viu um ônibus. E ele desse jeito, no meio da avenida, ó. E o ônibus vindo: sai daí, miserável, pelo amor de Deus, tu vai morrer, miserável. Não botar a culpa em mim, rapaz. Sai daí! E ele: ora Deus. O ônibus em cima já. O cara deu uma acelerada para ver se ele amarelava na parada. Irmão, o cara não amarelou não. Ele ficou. O ônibus para. E o motorista esculhambando: sai do meio, tô para não sei o que. E bem, peraí, que eu vou subir pela frente, abre a porta aí. O cara: eu não vou abrir a porta para você não, abre a porta aí. Ele dizendo. E eu: pelo amor de Deus, abre a porta, pelo amor de Deus. O cabo abriu. Ele correu para dentro do ônibus. Ele olhou para uma pessoa que estava assim sentada e disse assim: Deus está te libertando hoje da depressão. A pessoa começou a chorar. O cara começou a chorar. E ele disse: eu não disse para tu parar, tu tinha que parar, porque Deus quando quer falar, ninguém pode impedir não.
Viu? E se tu tivesse passado por cima de mim, tu ia pro inferno. O motorista disse, você pode rezar na minha cabeça também? E o ônibus entrou em oração. Você tem noção, irmão? Talvez você está dizendo, irmão, isso é história de filme. Faz a mesma coisa para tu ver se dá errado. Dá não, porque é revelação, é poder de Deus. Está na hora de a gente levar a sério as revelações de Deus. Está na hora da gente falar de avivamento, mas viver o avivamento. Está na hora da comunidade Emanuel cada vez mais dizer assim, eita Jesus, aumenta o fogo, vocês já são do fogo, pede para aumentar, vai mais, entra mais, envia mais, e Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo mais. É autoridade, é ousadia, é a coragem. Ei, coloca o pé que Deus dá o chão, e no dia que Ele te der um abismo, Ele vai te ensinar a voar. Ei, meu irmão, Deus está dizendo para você que se você for alguém que utiliza as armas espirituais, você passa a ser alguém extraordinário. Eu quero ser extraordinário. O que é o extraordinário? É o que está acima daquilo que é comum. O comum é aquilo que todo mundo já está acostumado a ver. O povo na fila da procissão, o povo indo para a missa domingo, o povo rezando o texto. Isso é o comum. Mas vai ter gente extraordinária nessa comunidade. E eu não estou dizendo que não tem. Eu estou dizendo que já tem, mas vai estar chegando mais. Vai estar chegando mais. Já tem gente extraordinária aqui, senão nem tinha chegado até aqui. Foi extraordinário o que Deus fez na vida de vocês. Foi extraordinário. Superou o que é comum. Aí o Senhor vai dizer para você nessa noite, tem coisas mais extraordinárias que essa comunidade vai fazer. Vai ser reunião na frente de Boca de Fundo, irmão. Vai ter visita nas casas no meio da bocada, você entrando e quem é o traficante que é fulano de tal? Pois é lá que vai ter um cenáculo hoje. Você vai bater na porta do traficante e dizer, ei irmão, eu posso vir aqui hoje na sala da tua casa para a gente fazer um encontro de oração e de pregação? O cara vai dizer, pode vir. E se ele disser que não, você faz perto, que vai dar para ele ouvir lá de dentro. Mas o extraordinário ele não desiste. Onde ele bota o pé, tem que algo diferente acontecer. Teve uma vez que eu cheguei na casa de um bandido e disse, ô irmão, posso fazer uma oração aqui na tua casa? Ele disse, pode não, eu não sou muito chegado a essas paradas de igreja. Eu, beleza, fui na casa de trás da dele. Cheguei lá e disse, ô senhora, aqui na sua casa tem quintal? Ela tem. E dá nos fundos da casa desse rapaz aí da frente que vem cocaína, maconha e crack, ela fala baixo. Eu disse, aí é. E o muro não é muito alto não, irmão, eu morro de medo. Eu disse, aí é, pois te prepara que vai ter uma oração hoje aqui do fogo de tua libertação. Ela disse, é mesmo? Eu disse, é. Tu vai trazer quem? Eu disse, o Espírito Santo. Eu, tá pouco para ti? Ela disse, eita. Pois então tá marcado, que hora é? Eu disse, 7 horas, pode chamar suas amigas todo dia. Quando eu cheguei lá, minha amiga, era um bocado de amiga dela, o povo e tudo lá no quintal dela. Eu comecei, irmão. Bem, pregação e oração. E eu pregava e apontava a boca assim pra casa de praga. Deus está curando! Deus vai mudar a tua vida! E eu pedi para ela botar o som mesmo no pau. E de repente eu vi só aquela cabecinha, irmão, em cima do muro. E eu olhando assim, olha, um olho fechado e o outro aberto. E o olho que estava aberto estava pela metade, para poder mudar flagrante. Deus está curando! Deus está libertando! E eu trabalhando na cabecinha lá. Eu disse, meu irmão, você que está aqui nessa noite, pode descer do muro, porque o muro é do Satanás. Sai do muro, o cara veio e pulou para o outro lado. Quando ele pulou, ele levou uma queda, bem no chão. Eu disse, aleluia. Quando ele caiu no chão, irmão, eu estiquei minha mão para ele e disse, essa aqui não é minha mão não, é a de Jesus Cristo. O cara já se levantou chorando. Eu quero dizer para você, homens espirituais são extraordinários. Homens espirituais são extraordinários. Eu já recebi arma. Gente que eu botei a mão na cabeça e disse, renuncia. E o cara começou a chorar e me entregava a arma. Os meninos estão de prova aqui. O Hélio está de prova. Frazão. Mostrei ele hoje, uma que eu recebi pela foto. Oi.
Você está achando que é brincadeira? É unção, é autoridade. Você tem uma autoridade que nem você sabe. Você tem uma autoridade que nem você sabe. Eu tenho uma autoridade que nem eu sei, irmão. Tem hora que é tão forte. E tem coisa que até a gente fala, só por falar e bem acontece. Eu estava vindo de um lugar lá do Marco, até Marco, aí eu olhei para a pista e disse assim: rapaz, mas essa pista aqui está muito mal pintada. Deus queira e providencie que essa pista seja pintada. 2 dias depois, eu fui para a mesma direção. Quando eu fui ver os caras pintando a pista, eu disse: rapaz, profeta pode falar nada mesmo não, viu? Que Deus atende. Provérbios capítulo 18, versículo 20. O homem se nutre e se farta com o fruto de seus lábios. Suas palavras têm poder. Você vai olhar tanto para o seu filho e dizer: Deus tem uma obra linda na tua vida, Deus te cura, Deus te liberta, Deus te salva. Você vai dizer tanto isso para ele que você vai ficar impregnado na cabeça dele, que nem a música da Jennifer. Não tem a música da Jennifer? Para todo canto você vai, o nome dela está na cabeça da gente, pelo amor de Deus. Vai ser mais forte do que isso. A música da Jennifer passa, a graça permanece. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Começa a utilizar mais das tuas palavras de autoridade, das tuas armas espirituais, e Deus vai fazer coisa grande. Deus vai fazer coisa grande. Vai ter testemunho nascendo, vai ter graça acontecendo e milagre. Vai ser tantos e tantos que você vai ter tanto testemunho para contar, que para você vir aqui na frente dar testemunho, vão ter que te dar 40 minutos a 1 hora para você terminar o tanto de testemunho que você vai ter para contar. Aplauda a Jesus Cristo e creia na revelação. Fica de pé em nome de Jesus. Vem para cá na frente que agora eu vou tacar a mão na tua testa e vai ter avivamento aqui em nome de Jesus. Vem para cá, eu não quero ver espaço vazio aqui não. Vem para cá em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.